Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde, povo maravilhoso de Deus. Nós vamos agora conversar com vocês sobre crescei e multiplicai-vos, que está em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 28. Crescei e multiplicai-vos tem a ver com a nossa afetividade e a nossa sexualidade. E o interessante, Luísa, que crescer e multiplicar é uma ordem de Deus. É um versículo que Deus ordena justamente a Adão e Eva. Crescei e multiplicai-vos. Então isso tudo tem a ver com a nossa afetividade e a nossa sexualidade. Crescer na nossa afetividade. Uma vez a minha afetividade chegando num patamar de maturidade, segundo o coração de Deus, é isso que Deus quer em cada um de nós. João Carlos, então vamos contextualizar as coisas, vamos conversar umas coisas aqui. Veja, nós precisamos saber de duas coisas muito importantes que às vezes a gente esquece. É importante a gente saber de onde a gente veio e para onde nós estamos indo. Sempre o homem pergunta sobre isso, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Lá em Minas Gerais a gente pergunta assim, João Carlos, oncotô, proncovô. Lá em Minas a gente fala assim, oncotô, proncovô. O que é isso? De onde eu venho, onde eu estou, de onde eu vim e para onde nós vamos. Veja, por que é importante nós sabermos de onde a gente veio e para onde a gente vai? Porque faz muita diferença você saber de onde você veio e para onde você vai. Se você acreditar que você veio do acaso, se foi um acaso que aconteceu, você vai viver de uma forma. Se você acha que você não tem um lugar para onde você ir, também você vai viver do nada. Porque você saiu do nada, de um acaso, e vai para um acaso que é o nada. E você vai viver vida fora assim. Antes de mais nada, é importante que você que está aqui, você que acompanha pela televisão, por todos os nossos meios de comunicação, para você entender que você veio de um lugar, você veio de Deus, você tem um Pai Criador. Deus te criou, Deus criou você, você é filho. E o mais importante é que não se encerra por aí. Nós estamos indo para o céu, o nosso lugar é o céu. Então, nós nascemos de um pai e nós vamos então a caminho da nossa salvação. Se você sabe disso, se isso está claro no seu coração, você não vai viver com outros conceitos. O que caminha dentro de nós são conceitos em uma teoria criacionista, não evolucionista. Uma teoria que embasa no nosso viver é a criação. Nós temos um pai. Se você é católico, se você é cristão, você está embasado dentro dessa teoria. Você precisa de entender a partir de hoje isso. O que fundamenta o seu modo de pensar também tem uma teoria, o criacionismo. Você veio de Deus. Você teve um lugar de onde você saiu. Você não é um Zé Ninguém. Você é alguém muito importante. Você tem valor. E por que você tem valor? Porque você veio do coração de Deus. Agora, não somente você veio do coração de Deus, mas Deus também quer que você volte para o coração dele. Ele deu essa terra para o ser humano também caminhar sobre ela. E o mais importante aqui, João Carlos, e muito bonito isso, que a nossa teoria criacionista, a que deve embasar a sua vida e a vida do seu casamento, é a teoria criacionista. Da sua família também essa é a teoria. Deus criou você. Mas também nós não estamos parados. Isso que você tem a sensação de que tudo está parado aqui, que você está parado, isso é uma ilusão.
Na verdade, acontece um movimento aqui. Nós estamos em movimento. A terra está em movimento, porque Deus, Ele é um movimento. E você aí nesse momento, dentro de você está acontecendo um movimento também físico e também de crescimento, tanto emocional, tanto também quanto a questão espiritual, a dimensão, tudo está aí nesse momento movimentando. A existência humana está em movimento. A existência está em movimento, porque Deus também é vida. E a vida é um movimento constante. É importante nós entendermos isso. Nós estamos em movimento. Então nós saímos do coração de Deus, estamos em movimento, em direção a Deus. E Deus deu um lugar para nós, que é a terra. E aqui que Ele fala, na hora que fala crescer e multiplicar, é justamente por causa disso. Nessa terra onde você está, cresça como um ser humano. Amadureça afetivamente e multiplique-se, crie gerações. Então, o que nós temos que entender? Eu não estou sozinho, eu não vou ficar sozinho, e eu vou gerar pessoas que vão dar continuidade, olha o movimento, continuidade à vida. Nós precisamos dar continuidade à vida. E para dar continuidade à vida, eu preciso da minha afetividade, eu preciso da minha sexualidade. Não é somente no pensamento, mas eu só vou dar continuidade na minha afetividade e na minha sexualidade se eu tenho essa mentalidade voltada para Deus. Se eu não entender essa teoria da criação, eu vou pular para outra forma de teoria. Outras formas de pensar. Outras formas de pensamento. Agora, nessa teoria da criação, Deus criou mais do que duas pessoas. Deus criou o homem e criou a mulher. É uma forma de pensar. Deus criou o homem e a mulher, e através desse laço de amor, Ele inaugura uma família. Através também da nossa sexualidade, porque o homem e a mulher se encontrou através da sua sexualidade. Agora, um outro ponto importante é que dentro da igreja, nós vivemos a sexualidade também dentro de princípios. E o que norteia a nossa sexualidade é a castidade. Olha que coisa mais linda que Deus nos deu. Dentro do catecismo da Igreja Católica, a igreja fala que a castidade é uma virtude. É uma virtude que nós podemos alcançar. Então a castidade é dada por Deus a nós, seres humanos. Deus nos deu. E ela em nós se torna virtude a ser conquistada. Veja bem, eu acredito que todo mundo já viu uma semente de manga. Ali tem um pé de manga naquela semente. Tem um pé de manga. Ela em potencial, ela é um pé de manga, aquela semente. Mas se aquela semente não estiver no lugar certo, na terra, e se essa terra não for cultivada, não for aguada, essa semente nunca se tornará uma árvore que vai dar frutos, que essa fruta vai ser uma manga. A semente tem toda a potencialidade de ser um pé de manga, de dar muitos frutos. Assim também é a castidade em nós. A castidade é dada por Deus, mas em nós ela tem toda a potencialidade. Isso que se chama o nosso chamado à castidade. Nós temos um chamado à castidade. Você é chamado à castidade. E a igreja descobriu isso ao ler a Bíblia, os documentos da Bíblia. A igreja percebeu que Deus nos chama à castidade. E
E o que seria a castidade em si? O domínio de si. Isso que caracteriza a castidade. É uma capacidade que Deus nos deu de nos dominarmos. Dominar o quê? Justamente essa paixão avassaladora, desordenada que há em nós. A ciência já descobriu isso. A ciência. Por exemplo, Freud falou sobre isso. Que quando nós nascemos, existe uma energia sexual em nós. Que a priori, ela é amorfa. O que é isso, amorfa? Não tem forma. E é o ser humano, o corpo do ser humano, que vai dar forma a essa energia sexual. Vocês estão entendendo? A própria ciência já nos ajuda a entender que nós temos dentro de nós uma energia sexual. Por isso que ele falou que nos movimenta. Ele quem? Freud. Que o que nos movimenta, segundo Freud, tá, gente? O que nos movimenta é justamente a nossa sexualidade. Para Freud, o que faz o ser humano ser homem é justamente essa energia sexual. E ele canalizou tudo sobre isso. A teoria dele toda é isso daí, em cima disso daí. Mas o que nós percebemos? Que a igreja está avançando além Freud. Você tem uma energia sexual. Mas essa energia sexual precisa de ser o quê? Equilibrada dentro do ser humano. Esse é nosso maior desafio. E qual que é a virtude que vai ajudar esse domínio de si? A castidade. Nós temos dentro de nós a castidade. Mas nós precisamos de exercitar essa castidade. A castidade, então, ela é aprendida. Ela pode ser aprendida, pelo ser humano, dia a dia. A cada um de nós precisamos de aprender a alcançar a castidade na nossa vida. Ela é dada por Deus, mas Deus acredita que nós, seres humanos, nós podemos colocá-la para fora, exercitar a castidade, colocar para fora exercitando, através de um aprendizado. E gente, veja bem, que coisa mais linda. Deus nos deu as nossas faculdades mentais. O que seria a nossa faculdade mental? O nosso conhecimento, a nossa atenção, a nossa concentração, a nossa força de vontade, tudo aquilo que nós temos como ser humano, que é próprio do ser humano, para poder nos ajudar. Então, uma coisa que eu preciso de aprender: a castidade está em mim, dentro de mim, em potencialidade. Eu tenho que tomar consciência dela. E por livre, espontânea consciência e liberdade, eu posso utilizar essa castidade através do meu aprendizado. Como que isso vai acontecer no meu dia a dia? Muitas vezes nós queremos ser castos. Eu, quando jovem, eu falava isso. Além de falar que eu queria ser santo, eu queria ser casto. Eu só queria ser, eu não sabia como ser casto. E eu quis, na minha vida, olhando para o que a igreja diz, eu falei assim: Senhor, como que eu vou ser casto? Como que eu vou? Só que eu não sabia isso aqui que estava escrito, entendeu? Colocar isso na prática. Mas eu fui à luta em cima da minha castidade. Uma das coisas que ofende a castidade, e que eu praticava muito desde a minha adolescência, a masturbação. Eu não sei vocês, homens, não sei vocês, mulheres, mas desde a adolescência eu tive iniciação à masturbação. E ali eu comecei a crescer também, amadurecer na masturbação. Quando eu fiz o meu encontro pessoal com Deus, eu entendi que, de uma certa forma, eu tinha que lutar contra a masturbação. Eu tive que lutar contra a masturbação. Eu não ficava feliz logo após a masturbação. Por quê? A masturbação, na adolescência,
o adolescente, como está iniciando a sua sexualidade, ele encontra na masturbação uma válvula de escape. Ele encontra na masturbação uma válvula de escape. Eu não era diferente dos jovens, dos adolescentes. Mas eu comecei na minha juventude a entender que isso não era bom. E eu comecei a lutar contra a minha masturbação. Foi um aprendizado para mim, dia a dia. Senhor, eu não quero me masturbar. Eu não posso me masturbar. E chorava depois que eu me masturbava. Isso aí, a minha energia sexual interna fazia com que eu fizesse isso. Uma coisa dentro de mim me impulsionava a fazer isso. Mas a minha consciência, lá na frente, depois da masturbação, me vinha, meu exame de consciência. E eu não gostava de fazer isso. E o que eu fazia? Eu chorava. Porque hoje eu não consegui me masturbar. Ficar sem me masturbar, desculpe. E outro dia, passava uma semana na minha proposta, caía depois. O que eu comecei a aprender? Se você está querendo acabar comigo, eu vou acabar com você. Como que eu comecei a acabar com a minha masturbação? Primeiro, uma decisão interior. Eu não quero mais me masturbar. Porque eu sei que isso não é um caminho correto no meu crescimento sexual. Comecei a me confessar. Eu vou acabar com você na minha confissão. Mas para jovem, vocês sabem o que é jovem? Você já foi jovem um dia. Você sabe que isso não é fácil. Porque nós estamos vivendo no auge da nossa sexualidade e afetividade. A nossa juventude, adolescência, juventude. E ali eu caía. Aí eu comecei a passar a ficar meses sem se masturbar. Sem me masturbar. O que foi acontecendo? Eu fui alcançando, distanciando a masturbação de mim. Isso, gente, eu fui conseguindo alcançar um autocontrole em mim. Qual foi o outro ponto que eu peguei dentro dos manuscritos da igreja? Faça jejum. Faça jejum. O jejum vai te ajudar, porque o jejum tem todo o conteúdo teológico dele, mas o jejum, o conteúdo espiritual dele e teológico dele. Mas o jejum também é um autocontrole da carne. Eu estou com vontade de comer, mas eu me decido por algo a mais a renunciar essa minha vontade de comer. O jejum foi me ajudando também a me controlar enquanto ser humano. Confessava, jejuava e lutava dia a dia. Eu fui aumentando a minha distância. E outra coisa que eu descobri em relação à masturbação, eu não sei vocês, mas os jovens buscam, na minha época, revistinha pornográfica. Ainda não tinha sites, internet na minha época, não. Pornografia nesse nível aí. Então eu pegava revistinha. Então as revistinhas me excitavam e provocavam em mim esse desejo de querer me masturbar. Eu não entendia. Eu era refém das revistinhas. O que eu fui percebendo? Isso está me atrapalhando. Eu fui abdicando, me abstendo das revistas. Outra coisa que eu fui percebendo em mim, as minhas fantasias sexuais. A gente viaja muito nas fantasias sexuais, principalmente os jovens. Tudo é motivo de você pensar, imaginar sexualmente. Então isso me excitava e me provocava, e no final das contas, João Carlos ia lá e se masturbava. Eu fui descobrindo umas coisas que iriam me atrapalhando no meu caminho, na minha luta contra a minha masturbação. Isso que é domínio, o aprendizado de você se autodominar. Gente, aos 33 anos, eu cheguei a casar virgem.
e sem me masturbar. Deus me curou. Num dia, nunca mais eu me masturbei na minha vida. Mas foi um processo de luta, né, João Carlos, de aprendizado muito grande. Um controle. Veja o que acontece aqui. Nós começamos falando para vocês de que nós viemos de um lugar, estamos indo para esse lugar que é a salvação. Existe uma forma de pensar nesse lugar que a gente precisa assumir. E quando o João Carlos fala dessa vivência da castidade dele, é muito importante, porque o João Carlos viveu essa dimensão da castidade enquanto solteiro, porque a castidade ela é pessoal. Não há possibilidade de viver um casamento casto se cada um de nós não vivemos a castidade individualmente. Primeiro acreditar nela, depois lutar por ela. Ele viveu a dele e eu vivi a minha também. Na minha história de vida, nas minhas tendências, porque a minha família, meu pai também traía. Eu tenho uma descendência que trouxe toda essa dificuldade para a minha sexualidade. Então, o que nós vivemos individualmente nesta luta pessoal, que talvez você viveu na sua adolescência, na sua juventude, como João Carlos, ou talvez você está vivendo hoje essa luta pessoal aí dentro de você. É importante nós assumirmos a nossa parcela nesse relacionamento, e a luta pessoal, ela é muito importante. Então o que nós estamos querendo dizer para vocês? A luta pela castidade, ela é pessoal. Eu luto. E vocês acham que hoje eu estou casado, eu não luto pela minha castidade? Luto. Porque, gente, eu treinei, eu custei a entender isso na minha vida. Eu fui treinado a olhar para as mulheres. E tem toda uma teoria que não é criacionista, que dá todo o suporte para isso. Nós treinarmos a olhar para as mulheres. O próprio Freud, que não é da teoria criacionista, ele mesmo fala isso. O homem chega na sua maturidade sexual quando ele deseja todas as mulheres. Isso é teoria evolucionista. A maturidade do homem é quando ele olha para todas as mulheres e deseja todas as mulheres. Gente, graças a Deus que eu descobri uma outra teoria que não é evolucionista. Eu toquei numa teoria que diz que o homem verdadeiramente maduro é aquele que consegue canalizar toda essa energia sexual para uma única mulher, a qual ele escolheu amar. Eu custei a entender isso e a sair disso. Mas quando na minha vida eu fui treinado a olhar para as mulheres, agora eu fiz uma opção na minha vida, por causa desse desejo interior de querer casar, a optar por uma mulher. Eu optei por estar com a Luísa. Agora, vocês acham que depois que eu casei, lá no altar, tudo aquilo que eu treinei enquanto jovem, você acha que no altar isso acabou aí dentro de mim? Esse treinamento não ficou dentro de mim? Eu tive que começar outro treinamento na minha vida. Aí que tá a castidade conjugal. E ela começa em mim, eu, João Carlos, e começa nela também. A minha luta de manter a minha fidelidade com ela. Jesus nos diz, palavra de Jesus, quando perguntaram sobre o adultério, e o que ele disse? Quando você pensa, você já está adulterando. O pensamento, você já está adulterando. A desejar o outro, isso já é um adultério. Essa luta interior, ela começa aí também dentro da gente. A nossa luta de que as mulheres são bonitas. E olha, verdadeiramente as mulheres são bonitas, né, meu amor? Os homens também são bonitos. Essa é a beleza de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E semelhança de Deus. O que é isso nós temos que entender?
O mundo ele é belo. A obra da criação é bela. Eu olhar e contemplar a beleza, isso é dádiva de Deus. Isso é dádiva de Deus. Eu olhar e contemplar uma flor num jardim, isso é dádiva de Deus na nossa vida. Agora, eu olhar para aquela flor e querer aquela flor para mim, eu estou roubando da humanidade aquilo que a humanidade também poderia contemplar também. Eu sou um egoísta. Eu querer a rosa para mim, somente para mim, e não dividir ela com ninguém. Isso é um egoísmo. Isso também, dentro da sexualidade humana, isso também é uma verdade. Eu contemplar uma pessoa, isso é dádiva de Deus. Mas eu querer ardentemente essa pessoa, aí já é um egoísmo. E se eu estou casado, já estou ofendendo a castidade. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, gente? A castidade, ela é uma luta pessoal, em que a gente vive ela no nosso matrimônio. Deus nos dá uma graça, o tempo inteiro, porque essa castidade está em nós, mas nós precisamos lutar e muito, muito, porque para o domínio e ao mesmo tempo a fidelidade está aí. Para mim crescer, eu preciso de ter o meu relacionamento sexual com a minha esposa. Eu preciso. Para crescer e multiplicar, isso precisa acontecer entre nós. Isso não quer dizer não ter nenhum tipo de relacionamento sexual. Não. Já vem esse povo falar de castidade aí. Isso é impossível, é uma coisa ilusória. Não, a castidade é real. Não significa que nós não vamos viver a nossa sexualidade de casado como deve viver. E a igreja nos pede para que isso aconteça. A igreja disse: não faltamos um com o outro na nossa sexualidade. Mas João Carlos, quero compartilhar com eles o que a gente falou ali agora há pouco sobre a nossa pesquisa. Só uns detalhes aí que eu acho importante. Nós fizemos uma pesquisa na internet sobre traição, já que nós estamos falando de domínio e fidelidade. Nós compartilhamos alguns dados dessa pesquisa, porque ainda a gente está em processo com essa pesquisa, porque nós já estamos escrevendo um livro sobre traição. E nós mandamos essa pesquisa, colocamos lá na internet perguntando assim, e várias pessoas fizeram parte dessa pesquisa. A maioria, mulheres que fizeram. E nós perguntamos assim para essas pessoas: onde foi? Primeiro nós perguntamos: você já foi traído? 70% da nossa amostra disse que já tinha sido traído. A maioria de participantes, mulheres. A maioria de participantes, 83%, católicos. E nós perguntamos ainda na nossa pesquisa: você já traiu? 57% da nossa pesquisa disse que já traiu. Reafirmando aqui, voltando, na nossa pesquisa, a maioria eram mulheres e a maioria eram católicos. Mais uma pergunta que nós fizemos, compartilhando com vocês que estão aqui, que não tiveram oportunidade de escutar. Nós perguntamos ainda qual eram os lugares que as pessoas que tinham traído procurou a traição, em que encontrou o momento oportuno para trair. Nós assustamos. Pasmem. Porque na nossa época, claro que a gente já está escutando isso e vocês já sabem do que a gente vai falar. Mas na nossa época, as mulheres ficavam preocupadas com os homens que saíam de casa. Olha, ele está saindo demais. Hoje não precisa. Chega tarde demais em casa, não tem ficado muito comigo, né? Ele está indo para balada. Não precisa mais sair. Porque na nossa pesquisa nós descobrimos que 40% das pessoas falaram que traíram. E o primeiro encontro e todo o arranjo e sensualidade e sedução aconteceu pela internet. Depois seguiram o segundo lugar, campeão para traição, o trabalho. O trabalho é um ambiente. O ambiente onde eles vivem. Pode acontecer a traição. E o terceiro, baladas. Saída. Só o terceiro foi a balada.
Então nós estamos modificando os padrões de comportamento porque nós estamos esquecendo de onde a gente veio e para onde a gente vai. Nós estamos esquecendo isso. E como é importante na vida de casado alguns princípios. Primeiro, nós somos casados em um lugar que acredita nessa teoria. Não vamos nos esquecer, nós estamos esquecendo. Segundo, o nosso casamento é um contrato de fidelidade com essa pessoa. Ou seja, escolhemos essa pessoa para ocupar na nossa vida um lugar que ninguém jamais ocupará e para sempre. Nós vivemos nesta igreja a monogamia mesmo que doa ao mundo. Esse é o nosso lugar de família que nós vamos lutar. Nós vivemos com uma pessoa para sempre. E algumas teorias têm dito que é impossível viver com uma pessoa para sempre. E nós dizemos que é possível viver com uma pessoa para sempre. Mas o que a realidade tem nos mostrado? Cuidado. Precisamos de ter cuidado. E olha, uma coisa que me sensibilizou muito. Cuidado, Igreja Católica. Cuidado. Que o seu povo não está exercitando aquilo que precisa exercitar. O seu povo não está fazendo aquilo que Deus está pedindo. Cuidado. Povo de Deus. O que mais nos assustou também nessa pesquisa, né, João Carlos? Que nos impactou. A maioria de participação foi mulheres, mas quando a gente fez lá o arranjo estatístico, nós descobrimos que dentre o grupo de mulheres e homens, os que mais traem, agora na nossa amostra, nós não estamos dizendo que o mundo está assim. Nós estamos dizendo que na nossa pesquisa, as mulheres estão traindo mais. Mais que os homens. Isso me impactou nessa pesquisa. E olha, é o cuidado que nós precisamos que ter. Eu preciso de crescer. Eu também preciso de multiplicar. Eu preciso de colocar no mundo os meus filhos. Mas eu utilizo da minha sexualidade para isso poder acontecer. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Não reprimir a minha sexualidade. Não é isso que nós estamos falando. Não é reprimir. É eu criar um autocontrole na minha vida sexual. Eu preciso da minha sexualidade para me poder multiplicar. E ela é dada por Deus. Deus nos deu essa sexualidade para nós. Mas o que as nossas pesquisas estão mostrando? Nós não estamos equilibrados sexualmente. Existe ainda uma desordem sexual dentro da gente. E qual que é o caminho de ordenar? É isso que nós estamos dizendo para vocês. A castidade. Voltem àquilo que está em nós como verdade. Nós temos um lugar que nós saímos, que é Deus, e nós estamos indo para um lugar que é o céu. Retomem isso e vivam de acordo com esse conceito criacionista. Nós temos um Pai. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. É preciso retomar esta verdade para a gente não se perder em meio a tantas teorias que estão aparecendo por aí. Cada um segue a teoria que quer, mas nós temos a nossa, então vamos assumir a nossa, aquilo que rege a nossa vida como princípio de família. E nós possamos entender, como que eu vou colocar isso na prática? Como que eu vou colocar isso na prática? Vou dar o meu próprio exemplo para vocês. Existe uma luta pessoal minha. Olha, não tem como eu sair na rua sem ter um outdoor mostrando uma mulher. Não tem como eu sair na rua se não tem uma música num batidão. Sem um batidão, não tem como, que é sensual. Não tem como eu viver sem internet. Não tem como eu viver sem internet. Então tudo isso está aí fora. Então como que eu vou viver isso, esse meu autocontrole? Eu preciso de selecionar. Se meu caminho é o céu, se meu caminho, o meu objetivo é me tornar cada vez mais casto, dentro da fidelidade com a minha esposa, eu tenho que começar agora a selecionar também o que eu tenho que ver,
a selecionar o que eu tenho que escutar. Aos grupos que eu participo no WhatsApp. Eu tenho que começar a selecionar. Eu tenho que começar a selecionar. Quando eu entrei dentro de um grupo, e está lá naquele grupo lá, aquele monte de filminho, de vídeos sexuais. Esse grupo para mim não presta, não. Eu, João Carlos, não é bom. Eu saio do grupo. Ele aguça as nossas imaginações, a nossa fantasia. Então, isso, eu me organizar para que eu possa exercitar a minha castidade. Eu converso. Isso aí é um acordo que eu faço muito com a Luísa. Eu tenho amizades com pessoas femininas? Tenho amizade. Eu não tenho intimidade, mas eu tenho amizade. Quando eu percebo que a minha amizade, a coisa está começando a esquentar, que nós não somos bobos não, nós percebemos, aquilo que o jovem fala, né? A química, nós percebemos. Essa química de percepção que nós temos, isso é um alerta, dada por Deus para nós, para que nós possamos ficar atentos, para não seguir esse caminho que pode cair ali na frente. Então, esse alerta não é para mim entrar, não. Esse alerta é para mim sair. Eu não estou sendo frouxo fazendo isso, não. Eu tenho um caminho a seguir. Uma outra coisa que a gente tem como um combinado, e aí tem que ter maturidade, é a gente ser verdadeiro um com o outro. É importante a verdade. E às vezes a gente tem que estar preparado para escutar a verdade, porque tem gente que gosta de escutar mentira, tem gente que gosta de ser enganado. Então a gente tem que se preparar. Uma coisa que eu faço constante com o João Carlos, e eu acredito que é bom vocês fazerem isso, né? Um conselho até que a gente dá para vocês, é que quando a gente começa a falar para o outro de verdade o que às vezes acontece, desfaz aquela fantasia, aquela química. Se você está se vendo envolvido, encantado com alguma coisa, fale para ele e tenha maturidade de escutar. Olha, nós falamos no workshop sobre traição. Nós demos um exemplo que a Luísa me perguntou no noivado para o casamento. Eu sou a mulher mais linda do mundo? Eu olhei para ela assim: Luísa, você é linda, mas você é mais linda do mundo não. Do mundo não é não. Ela teve uma crise, porque ela estava se achando que era a mais linda do mundo. Mas eu sabia que eu não era não, homem. Mas o que você queria perguntar? Então qual foi a razão da sua Coisa pergunta? de mulher, para querer arrasar, sei lá, né? Olha, dizer a verdade. Dizer a verdade. O que eu fui falando para a Luísa? Luísa, uma coisa que você precisa de aprender na sua vida, que eu aprendi. Eu passei por esse drama. Eu não sou o homem mais bonito do mundo, não. Não sou. Porque eu descobri, eu vi homem mais bonito que eu. Eu tive que ser curado por causa disso. Que quando eu vi os homens bonitos, eu falei assim: meu Deus, olha, quem sabe por isso, igual esse homem bonitão desse jeito aí. Aí quando eu olhava no espelho, eu via, né? E o espelho meu, toda hora quebrava. Deus precisou de me curar. O que eu disse para ela? Luísa, o que eu aprendi com a vida, o que Deus me mostrou? Tem sempre alguém mais bonito que eu, sempre alguém mais feio do que eu. Que eu comecei a descobrir isso também. Eu ficava olhando para os homens horrorosos, eu falei assim: graças a Deus. Que homem preconceituoso. Não, não é preconceituoso não. Graças a Deus que eu sou bonito, mas tem homem mais bonito que eu, e homem mais feio do que eu. Por quê que eu descobri isso? Eu sou único na minha beleza. E nessa minha unicidade, alguém vai me encontrar. A minha beleza vai atrair alguém. Por isso que isso me curou. Eu achei bonito, mozão, você ter falado comigo naquela época, né? Porque eu vou confessar para vocês o que ele falou para mim. Eu disse: mozão, eu sou a mulher mais bonita do mundo. Ele: não, minha filha, você é bonita, mas, né, não é a mulher mais bonita do mundo. Mas logo depois ele falou assim: mas você é a mulher que Deus escolheu para mim. É isso aí que me importa.
É isso aí que importa. E é isso que eu pedi para Deus a minha vida toda. Eu sonhei com você, mas não sabia que era você. Mas eu sonhei com você. Eu pedi a Deus, eu queria a mulher que Ele tinha no coração dele para mim. Eu me preparei para essa mulher. Eu me preparei. Por isso que ela nunca vai ser uma mulher feia. Nós temos 21 anos de casado. Tem 21 anos que eu acho essa mulher linda. 21 anos. Passou por 6 gravidez. 21 anos que ela passou. 21 anos se foram. Mas eu sempre achei a Luísa linda. O meu olhar fica voltado para ela. Agora vocês acham que é porque eu sou linda, maravilhosa? Não, porque a gente treina. Sim. A gente treina. Sim. Treina olhar para o outro. Sim, eu olho para a Luísa o tempo todo. Olha, o pelo é um estímulo para me voltar para ela. Vocês sabiam disso, homens? O pelo aí fora é um estímulo que eu canalizo para olhar para ela. Essa daí é a minha que eu escolhi. Foi essa que Deus me deu. Foi essa que eu escolhi. E tem que aceitar do jeito que ela é. Agora, se eu for olhar o que minha fantasia sexual queria, graças a Deus eu já fui curado disso. Mas é que sempre me chama atenção. Eu vou dizer para vocês. A mulher do meu sonho, eu vou dizer para vocês. 1,80 m de altura. Essa é a mulher do meu sonho. Loura, de olhos verdes. Essa é a mulher do meu sonho. E olha o que Deus me deu. Eu tive que superar isso. Isso que meu sonho. Nós vamos brigar aqui na hora. O meu sonho. O meu sonho. Cheguei em casa arrasada. Então deixa eu me retratar aqui. Eu tive que superar o meu sonho. Eu entendi que eu não podia casar com o meu sonho. Isso é virtual. Isso é sonho. Então isso não vai me fazer feliz, não. Existe uma mulher ou um homem ideal e existe o real que está aí perto de você para você amar. Exercite o olhar. O Monsenhor fala pra gente que a gente é curado pelo positivo. Ele sempre fala isso. Monsenhor Jonas. Monsenhor Jonas sempre fala pra gente, pra nós que somos filhos, nós sabemos que nós somos curados pelo positivo. Não é chegar de falar tudo de ruim pra pessoa, é o bom, né? Então experimente olhar essa pessoa pelo positivo que ela tem. Agora experimente olhar o belo que ela traz. Agora veja bem, não é porque ela está aqui. Não é porque ela está aqui para vocês, não, tá? Mas ela anda assim, ó. Uau! Ela é atrativa. Ela é atrativa. Ela se cuida. Ela se cuida. Ela me chama a atenção. Ela não fez isso aqui para vocês, não, tá? Porque ela anda assim sempre. Ela é cuidadosa. Ela é detalhista no cuidar dela. Eu também faço isso na minha vida. Não é exagero não, viu gente? Na verdade eu fiz pra vocês sim. Hã? Claro, como assim? Um encontro importante, vocês como merecem. Assim? Vocês merecem, as pessoas que a gente se não encontra. Acredito. As pessoas que a gente se encontra merecem ver a gente bem, feliz. Mesmo que a gente esteja às vezes não tão bem, é importante. A cara do outro, o Monsenhor fala isso pra gente. Preparei pra você sim, mas sempre preparo primeiro, em primeiro lugar, não para o meu esposo. Nisso. Mulher que dorme fedendo, passa perfume pra sair de casa. Tem que passar perfume pro marido. E esposo que só toma banho quando vai numa festa lá. Tem que ir lá tomar banho todo dia. Todo dia. Homem que só escova dente para sair de casa, na hora que vai dormir, dorme com bafo. Que atrativo é? O homem que não lava o pé, que fica fedendo chulé na cama. Que atrativo é? A mulher que dorme com pijama, né? Aqui, na manga, aqui, né? Com roupinha de pipiu. Da campanha política do ano retrasado. Exato. Com furo.
Que atrativo é? Um homem que anda com o cabelo encebado, que o rosto, aquele negócio, aquele cheiro horroroso. Que atrativo é? Quando vai abraçar, o homem está fedendo, sei lá o quê. Cebola. Amônia. Amônia. Nós precisamos nos cuidar primeiro para aquela pessoa que a gente escolheu. Isso é básico. E olha, o modelo é você. Não olhe para o mundo. O mundo não tem uma teoria criacionista. O mundo tem um modelo aí, ó, que nos confunde. E você nunca vai chegar àquele modelo, não. Então é você mesmo, do jeito que você está nisso aí, mas você pode ser melhor. Você pode ser atrativo. Atrativo não somente fisicamente. Você também tem que ser educado afetivamente também. Você tem que tratar a sua esposa, o seu esposo, educadamente. Tá vendo? Crescer é também no afeto, para que você possa multiplicar no seu desejo sexual. Você tratar a pessoa com carinho, com respeito, isso também é a manutenção da sua castidade. Nós escrevemos um livro e nós estamos lançando ele aqui, Homem e Mulher Bons de Cama. Nesse livro, na verdade, é um livro que trata sobre a maturidade sexual. O tema é para ser provocativo, para chamar pessoas para ler que talvez não leriam um livro assim, dentro da igreja. Então esse livro é um livro que vai harmonizar a sua sexualidade, que vai trazer você que tem dificuldade, porque tem gente que tem um aprisionamento e acha que não pode jamais nem encostar. Isso também não é bom, porque na nossa intimidade nós precisamos do afeto, do carinho no momento do ato sexual. E a outra coisa que esse livro faz também é equilibrar os nossos impulsos. Eu sou muito avançado, né? Isso, então ele dá um equilíbrio para nós nessa dimensão, no nosso livro que nós trouxemos e estamos vendendo aqui. Então é importante a gente saber dessas coisas que nós estamos falando aqui com vocês. Nós precisamos ser maduros na nossa sexualidade. Esse livro que nós estamos falando, ele fala que são 3 coisas essenciais para a nossa vivência sexual. Primeiro ponto, o enamoramento. Esse é um primeiro ponto que nós temos que ter. O que é isso, gente? Gente, aquele negócio que vocês já aprenderam, já esqueceram. A gente veio aqui para ensinar. Vem cá, Joca, vem cá, meu filho. Aqui, ó. A gente vai ensinar para vocês, tem umas técnicas muito importantes que vocês talvez já esqueceram. Técnica número 1 do enamoramento. Aquilo que você fazia lá no namoro. Técnica jurássica, talvez você esqueceu. É assim, uma técnica muito complexa, é difícil para eles aprenderem, João Carlos. Eu acho que não, é muito complicado. É assim. complexo, é complexo. Mas a gente vai arriscar, tá? É assim, você abre a mão, tá andando no meio da rua, você abre a mão, o outro abre a mão também. Isso. Aí a gente encontra a mão assim. Encosta uma mão muito complicado. na muito outra. Complicado. Faz assim, aí sai caminhando. Vai saindo assim. Caminhando, andando. Você assim. pode, olha, o dedinho, ó. Você pode. Você complicou demais, João Carlos. Você pode coçar o dedinho dela também. Para ela sentir você. Entendeu? Isso aí, ela. Meu bisavô fazia isso com a minha bisavó. Tem outra técnica muito complexa também, João Carlos. Tá sentado perto um do outro. Essa técnica é mais complicada. Mas a gente vai arriscar também. Vamos arriscar. Aí a gente faz assim, passa a mão. A mão, ó. A mão no outro, assim. No ombro, ó. Isso chama ombro. Isso, mão. Tá? Mão no ombro. Aí a gente namora assim também. Você pode encostar, acariciar. O contato físico no casamento é muito importante. Mas tem outra técnica muito importante, João Carlos. Mas essa é a pior que existe. Essa daí é a mais complicada. Eu acho que todo mundo esqueceu dela. Ninguém aqui já viveu isso não, João Carlos. Só nós dois. Tá congelado. Vão ensinar, João Carlos? Primeiro o seguinte, aproxima. Quem ensinou a gente foi Mazinho e Celiane. Foi. Esse foi o nosso instrutor. Eles falaram assim com a gente que essa é uma técnica muito importante no casamento, no enamoramento, que é a primeira condição que a gente falou. Olha, você vai pegar uma coisa que chama boca. Lábios. Lábios, boca. Boca. Tá? Aproxima. Se aproxima, ó. Aí boca de boca. Enverga o rosto um para cada lado. 15 graus. 15 graus. Aproxima. Vai aproximando, ó. Aproxima.
Você encosta isso que chama boca na outra boca da pessoa. Nós temos o maior número de receptores cerebrais para sensibilidade na boca, é por isso que é bom. A gente tem que beijar. Beijar. Isso se esqueceu no casamento. Nos encontros de casais que a gente vai, a gente começa o povo. Eles chegam assim, a gente fala com eles. Dá a mão. Dá a mão. Agora vocês abraçam o outro, vão rezar junto. Aproxima mais um pouco e beija. Mais um pouquinho, vocês aproximam um pouquinho e beijam. Olham para o outro. Eles olham. Olha para o teto, olha para o lado. A dificuldade, sabe por quê? Encosta o rosto. Perderam isso que o enamoramento. Primeira condição de viver bem a nossa sexualidade, que tem a ver com multiplicai-vos. Enamorar, beijar na boca, andar de mão dada, sair, dizer que te amo, falar que você tá bonito, que você tá bonita, mesmo que esteja feio, mandar recadinho pelo telefone. É isso. Vamos retomar as coisas primárias, básicas. Depois nós temos um outro critério para a sexualidade dar certo, que é o que a gente falou antes: autocuidado. Ninguém quer beijar e abraçar a gente fedorento, sujo, gosmento. Você sabe do que nós estamos falando, né? Gosma, sem tomar banho, né? Entendeu? Entenderam? Então, tem que lavar. Isso, básico. A higiene é bom. Autocuidado, se vestir adequadamente, não é excesso que nós estamos falando, de modismos, não é isso. Não é a tia do padre não, gente. Aquela árvore, né? Não. Que ele disse ontem, na Santa Missa. Vocês não estavam, né? Vai pegar só... Depois da filmagem. Da filmagem agora, tá? Vocês perderam. Mas então, autocuidado. E o terceiro, esse daí... é essencial, é o perdão. Enamoramento, autocuidado e perdão. O perdão, ele não é de uma vez para sempre, é todos os dias um bocadinho, porque a gente se magoa todo dia. Porque relacionar não é fácil. Você aceitar o outro do jeito que ele é, não é fácil. Olha, você aceitar o pensamento dele ou dela não é fácil. E mudar também não é fácil. E você mudar também não é fácil. Para que o casamento vá à frente, não é fácil. Eu faço essa técnica com todo mundo. João Carlos fica aí com a cara fechada. Daqui a pouco, começa, eu vou fazer com vocês sim. Começou. Aí já vai. Ó, presta atenção. Eu vou pedir para vocês aqui para pensarem em uma cidade. Vocês vão pensar, vocês são livres, tá? Pense em qualquer cidade que vocês quiserem. Pensaram em uma cidade? Pensaram em uma cidade? Ok, não precisa dizer o nome dessa cidade. Por que você não pensou em Cairo? Por que você não pensou, talvez alguém tenha pensado, mas em Dallas? Talvez quem mora em Santa Cruz do Capibaribe pensou em Santa Cruz do Capibaribe, mas não pensou talvez em Cairo? Ô, povo amado, lindo, povo bom. Amo esse povo. Então, por que vocês não pensaram em outra cidade? Sabe por quê? Porque dentro de você já tem um conjunto de memórias que só faz pensar naquilo que você conhece. E aí você só escolhe o que você conhece. O nosso comportamento muitas vezes é assim. A gente vai repetindo e não muda porque a gente não sabe outra forma. Vira um hábito na nossa vida. Vocês precisam buscar coisas diferentes, precisam buscar outros tipos de pensamentos, de memórias, assumir de onde a gente veio e para onde a gente vai, para mudar o comportamento. É preciso encontrar com pessoas que pensam igual a gente, pessoas de igreja, encontrar com grupos, para que a gente possa mudar essa forma de viver e de pensar. E olha, e se eu sou cristão, quero um caminho com Deus, eu tenho que buscar a igreja. O que a igreja pensa sobre essas questões? Eu preciso de escutar a igreja. Eu preciso de escutar. O que a igreja fala? O que está escrito nos documentos da igreja?
Se eu não busco isso, eu estou vulnerável às outras teorias. Eu pelo menos tenho que entender o que a igreja está falando. Entender as pessoas que escrevem a favor da igreja. Eu preciso de fazer isso. Nós temos uma referência, né, João Carlos? Nós temos essa referência, a gente não pode perder essa referência. Não podemos perder essa referência. Em falar em referência, eu e João Carlos, nós temos viajado o Brasil para falar sobre todas essas coisas, né, de casal, encontros de casal e fora do Brasil também. E quando a gente viaja, a gente dá uma oportunidade para todos fazerem as perguntinhas. Sim. Eles anotam as perguntinhas ao final dos encontros, né? E a gente senta e responde essas perguntas. Tanto do Brasil, quanto fora do Brasil, que a gente tem ido também. Igrejas católicas, e agora nós estamos fazendo todo um processo também de ajuda aos evangélicos, que têm nos chamado para dar formação. Em todo esse conjunto de pessoas, as perguntas são sempre a mesma sobre a sexualidade. Sempre são as mesmas perguntas. E daí, eu e João Carlos fomos percebendo isso, né, João Carlos? Essas perguntas aí. Quais são essas perguntas? Primeiro, entre quatro paredes tudo é permitido? Isso é uma pergunta. Que perguntam para nós. Que são as dúvidas dos casais. É permitido tudo entre quatro paredes? Outra pergunta que eles fazem. Podemos visitar um motel? Outra pergunta que eles fazem. Nós podemos usar fantasias? Roupas? Fantasias? Outra pergunta que eles fazem. Nós podemos ter fantasias sexuais? Outras perguntas que... ganhadora do Oscar. Nós podemos ter sexo oral? Nós podemos fazer sexo anal? Essas são as perguntas que as pessoas têm feito para a gente. Todas essas perguntas, eles fazem no final dos encontros. As dúvidas que eles têm e o desejo que a gente percebe deles viverem a castidade. A castidade. Existe um desejo interno de viver a castidade. Senão eles não perguntariam isso para nós. Não perguntariam. Nós vamos primeiro começar a explicar para vocês algumas coisas, porque não vai dar para a gente aprofundar. Mas nós vamos aprofundar com vocês. Ok. Sim. Às 18 horas no workshop, quando nós falarmos de homem e mulher bom de cama, nós vamos falar abertamente para vocês. Porque aqui não é possível. Sobre essas questões. Nós vamos falar lá para vocês. Porque hoje, agora, está sendo filmado. Aqui é um canal livre. Então nós não podemos falar isso para vocês, aprofundar com vocês aqui. Agora, mas vocês merecem. Vocês vieram de longe. Aquelas pessoas que têm dificuldade. Mas vocês merecem, vocês que estão aqui, merecem escutar, ver a orientação. Saber dessas orientações. E de uma forma teórica, concreta. E nós vamos falar para vocês no workshop, às 18 horas. Lá na Ermida. Agora, vocês que estão nos assistindo aí na televisão. Não é que vocês não merecem, não. Que existe limite aqui na nossa forma de falar. Mas nós temos um canal do YouTube, Diácono João Carlos e Maria Luísa. Acessem. Nós falamos, nós explicamos de uma maneira científica todas essas perguntas que vocês mesmos têm. Uma outra como coisa dúvida. É que nós estamos gravando o workshop, depois nós vamos também disponibilizar para vocês. Tá? E aí nós vamos responder lá de forma, porque nós temos crianças, então é impossível também, tanto na TV quanto aqui. Então nós não podemos fazer isso abertamente. Mas vocês precisam buscar, nós estamos falando isso para vocês buscarem estas informações. Não morram dentro de vocês com essas perguntas, com esses questionamentos. De tudo, procure a igreja para responder para vocês esses questionamentos. É importante vocês saberem. Agora, eu vou falar para vocês uma coisa que é importante para vocês começarem a entender. Existem órgãos que são órgãos sexuais. O que são órgãos sexuais? São órgãos que participam do sistema reprodutor e que são então utilizados para também o relacionamento do casal. Nós temos então os órgãos internos e os órgãos externos.
Então nós temos o interno e o órgão externo O feminino aparelho reprodutivo. e masculino. Nós temos então esses órgãos que são sexuais, mas nós temos no nosso corpo zonas que são sensíveis. Que nós chamamos de zonas erógenas. O nosso corpo todo é uma zona erógena, mas não é um órgão sexual. Órgão sexual são aqueles que vocês já sabem, tanto o masculino quanto o feminino. A nossa pele e todo o nosso corpo, desde a orelha, Todo o nosso ser isso é zona erógena. erógenas. Agora, é simples entender, porque tem terminações. Que levam essas informações para o nosso cérebro e nos dão aspecto de sensibilidade física e nos faz experimentar o prazer, mas não são órgãos sexuais, são zonas erógenas. A nossa mão é uma zona erógena. Eu posso tocar o João Carlos e sentir o João Carlos com a minha mão, mas mão não é um órgão sexual. Vocês estão entendendo? Entenderam? Então, no relacionamento do casal, nós podemos utilizar o que é, então, para reproduzir e também para nos unir, que são os órgãos sexuais. O que nos une e reproduz são os órgãos sexuais. Agora, o que nos une são as zonas erógenas. Mas qual? A boca com a boca. A boca, a mão no corpo, isso são zonas erógenas. Mas o ato sexual, ele é realizado por um órgão sexual com um órgão sexual. Vocês entenderam o que é isso? Órgão sexual com órgão sexual. Vamos ver se vocês entenderam. Órgão sexual com orelha. Tá certo? Ah, vocês entenderam, porque a orelha é uma zona erógena, eu posso tocar. Mas o ato sexual é realizado por um órgão sexual com um órgão sexual. Agora, nós podemos utilizar as zonas erógenas como preliminares para que a gente possa se encontrar afetivamente e namorar, beijar na boca, tocar. Nós podemos usar como preliminares? Podemos. Sim, podemos usar como preliminares para nos encontrar afetivamente e nos enamorarmos. Porque isso vai fazer parte de uma resposta sexual que vai ser positiva para nós. Mas o ato em si é um órgão sexual com um órgão sexual. Vocês entenderam? Gente, isso é um princípio da ciência. Isso é o princípio da ciência. Eu fiz um mestrado em sexologia humana. E isso que eu aprendi como mestre na sexualidade humana, isso é ciência. A ciência nos diz isso. E a ciência não mudou. Isso é um princípio. Nós não podemos esquecer os princípios. Nós estamos esquecendo dos princípios. De onde a gente veio, para onde a gente vai. E aqui como a gente precisa viver para alcançar ali. Nós não podemos esquecer que nós temos um Pai que nos ama e nós vamos viver aqui como filhos, não como qualquer coisa. Vocês entendem? Se vocês entendem, levanta a mão assim. Ah, que maravilha. Que bom. Aquelas pessoas que estão com dificuldades nesta área. Vocês percebem que tem dificuldade e que quer saber mais um pouco sobre aquilo que nós falamos das perguntas. Vá até a Ermida. Workshop, às 18 Depois, eu queria também dizer para vocês, nesse final, que eu e João Carlos, nós temos um Facebook, Diácono João Carlos e Maria Luísa. Nós temos um canal no Facebook, nós temos um canal no YouTube. No YouTube. Diácono João Carlos e Maria Luísa. Vai ficar difícil vocês guardarem, quer ver? Não. Instagram, Diácono João Carlos e Maria Luísa. Sempre. Nós temos um telefone também, se vocês quiserem contactar com a gente. 988151191 é o nosso telefone. O WhatsApp, né? É o nosso WhatsApp e o código da nossa cidade é 31. Vou repetir: 31 988151191. E queremos compartilhar com vocês uma alegria da nossa alma.
Eu e João Carlos temos um apostolado com a família e nós estamos gastando a nossa vida com isso porque nós acreditamos nisso. Nós estamos agora dia 9 de setembro, lançando como canção Nova Aliança, né? Nós somos do segundo elo. E nós somos os braços do Monsenhor, né? Aquele que vai evangelizar pelo mundo. Então nós estamos dia 8 de setembro, na atividade de Nossa Senhora, que nós escolhemos essa data. Nós estamos lançando a rádio Santuário da Vida. Rádio e TV Web Santuário da Vida. Totalmente voltado para a família. Nós então vamos lançar dia 9 de setembro, 8 de setembro, e queremos convidar vocês a estar lá, acompanhar, porque nós vamos então fazer uma formação para as famílias, oracional, né, espiritual, portanto, toda a formação, educação dos filhos, treinando os pais para a educação dos filhos. Nós temos toda. Então essa rádio é através de um aplicativo. Quem quiser, gente, nós temos um folder que está sendo entregue lá atrás. Pegue o nosso folder, porque nós temos um projeto que chama Famílias Restauradas. Está escrito curada lá, mas está errado. É Famílias Restauradas, e que nós temos todo um trabalho a ser feito com isso. Bom, agora nós vamos levantar, que nós queremos rezar com vocês. Nós vamos colocar tudo isso que você escutou na mão de Deus. Maria, ela em silêncio, ela ruminava tudo aquilo que Deus colocava no coração dela. Coloque agora a sua mão no coração e vai agradecendo a Deus por esse momento que você vivenciou aqui. Mesmo se você não entendeu, agradeça a Deus. E se você entendeu, alguma coisa ficou no seu coração, agradeça a Deus também. Agradeça a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Senhor, que eu cresça como o Senhor me pediu, em estatura, na minha maturidade também espiritual. Que eu cresça afetivamente, Senhor. E que eu cresça também sexualmente, Senhor. Para que eu possa construir uma família que eu sempre desejei. Vai pedindo isso para Deus. Que você tem no coração uma vontade muito grande de construir uma família santa. Mas ninguém é santo por acaso, meu irmão, minha irmã. Existe uma luta. Como você luta para ser casto, você também tem que lutar para ser santo também. E é um aprendizado também a santidade. Peça isso para Deus, Senhor. Dá-me essa capacidade, Senhor. Me capacita, Senhor. Me capacita. Porque eu tenho isso no meu coração. É por isso que eu estou aqui, Senhor. Eu quero construir uma família diferente. É por isso que eu estou aqui procurando os meios. E eu quero te agradecer, Senhor. Louvado seja Deus nesse acampamento, porque através desse acampamento eu tenho buscado os meios. Muito obrigado, Senhor. Move-te em mim, move-te em mim. Ergue seus braços e canta. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.